Jesus, nome precioso, Jesus. Olá, bom dia, gente querida, amada e abençoada por Deus, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 22 de março, e como eu vos encontro, espero encontrar-vos bem e saúdos com a paz do Cristo ressuscitado. Que a paz esteja convosco, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ouçamos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 3 e versículos de 11 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, no evangelho deste sábado, os fariseus e mestres da lei criticam Jesus por ele acolher os pecadores, como se eles próprios não fossem pecadores. Em resposta a essas críticas, Jesus então conta-lhes uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo ou
a parábola do Pai Misericordioso. A história nos apresenta, com detalhes, a conduta de dois filhos e a atitude misericordiosa de um pai diante da ingratidão do filho mais novo e da dureza de coração do filho mais velho. É interessante, gente, observar que o pai, personagem principal da parábola, ele não interfere na decisão do filho mais novo quando ele decide sair de casa e tomar um rumo diferente do teu irmão mais velho. A postura desse pai nos fala de Deus. Deus que também age assim conosco. Deus não interfere em nossas decisões, nos deixando livres para fazermos as nossas escolhas, o chamado livre-arbítrio. A parábola evidencia a paciência de um pai que ama, que não desiste do filho e que espera dia após dia, com os olhos fixos no caminho, o retorno daquele que havia se enveredado por caminhos contrários. E já a repreensão desse pai ao filho mais velho, que se sentiu enciumado pelo caloroso acolhimento dado ao irmão mais novo, que retornara para casa depois de desperdiçar seus bens, nos fala da misericórdia de Deus. Ele ama a todos igualmente, sem distinção. Com esta parábola, Jesus mostra aos fariseus, aos mestres da lei e também a nós, a atitude de Deus diante das nossas imperfeições. O seu olhar é um olhar de Pai, um olhar de misericórdia, que vê a pessoa e não apenas o seu pecado. E hoje, são muitos os que vivem sobre a terra e se sentem soterrados, pagando um preço muito alto por seus erros. E quantos de nós que dizemos seguidores de Jesus e temos a mesma atitude do filho mais velho, ao invés de acolhermos esses irmãos que deram passos falsos na vida, contribuímos para que eles se percam ainda mais, com a nossa indiferença e preconceito, sem lhes dar sequer uma chance de redenção. Gente, precisamos ter um coração misericordioso, semelhante ao coração do Pai, um coração aberto para acolher aqueles que erraram, mas que desejam se redimir. Acolher esses irmãos não significa concordar com seus erros, e sim acreditar que toda pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, merece uma nova chance para recomeçar. Para Deus, não existe caminho sem volta e nem ponto final para uma história de amor iniciada na criação. O amor tem uma força irresistível. É o caminho que traz de volta aqueles que se perderam. Fique na paz e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça sobre você e sua família.